Então abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado, Marcos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Todos acharam? Salmo 46. Diz assim as santas letras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Aleluia, Deus. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Brama as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietem-se e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, confiamos plenamente na Tua palavra. E aqui está, Senhor, uma porção belíssima da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Me inspire com Teu Santo Espírito, Pai, para me expor a Tua palavra com fidelidade. Porque eu estou aqui, Senhor, não para agradar o público, mas estou aqui para agradar o Senhor, Pai. O que importa, Senhor, é ser fiel a Ti, Pai. Tu és soberano, Pai. E que possamos, Senhor, aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tome o seu assento, por favor. Irmãos, olhe para mim, por gentileza. Esse salmo é muito conhecido. Algumas pessoas sabem de cor, oram esse salmo. Mas, irmãos, hoje nós vamos estudar porção por porção, versículo por versículo, esse cântico com 3 estrofes que os filhos de Corá, inspirado pelo nosso Senhor, escreveu esse belo cântico. E o pano de fundo, irmãos, provavelmente, ele escreve esse saltério porque sabemos que o rei da Síria, Senaqueribe, ele invade Judá. E ali, aquele rei, irmãos, vai tentar amedrontar o rei de Judá, Ezequias, com o seu poderoso exército, dizendo para ele: em quem vocês confiam? Você confia no seu Deus? Senaqueribe já tinha tomado toda Jerusalém. E, irmãos, o que Ezequias faz? Primeiramente, ele vai orar ao Senhor.
pedir a graça, a direção do Senhor, porque aos olhos humanos, aquela batalha estava perdida. E ele vai consultar o profeta Isaías. E o profeta Isaías disse para ele: acalma-te, porque nenhum dos soldados e nenhum de Jerusalém vai morrer. O Senhor pelejará por nós, e o rei não morrerá nessa terra, vai morrer na sua terra natal. E, irmãos, de uma forma milagrosa, de uma forma espetacular, o Senhor vai enviar um anjo. Quantos anjos? Um anjo. E vai matar 185 mil soldados. E através, irmãos, desse poder de Deus, através desse milagre soberano do Senhor, esse salmo vai ser escrito. E eu quero dividir esse salmo em 3 pontos. Quantos pontos? 3 pontos. O primeiro ponto, Deus é. O primeiro ponto é? Deus é. O segundo ponto é: Deus está. E o terceiro ponto é: Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. Estão prontos? Todos preparados? Então vamos para o primeiro ponto. Deus é. E o saltério começa assim: Deus é. Poderíamos fechar a nossa Bíblia, irmãos, e irmos para casa. Por quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha as palavras, os adjetivos que o salmista vai usar para exaltar ao Senhor. Não existe palavra no vocabulário para exaltar ao Senhor, mas, irmãos, ele usou essas 2 palavras. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeiro, irmão, refúgio. Você imagina aquele poderoso exército invadindo Jerusalém. E as famílias se escondendo seus filhos. Um caos. Um caos naquela cidade. Só que o refúgio deles eram falhos. Os refúgios deles era muito falho. Mas Deus nos convida a entrar num refúgio seguro. Porque o próprio seguro refúgio é o nosso Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele que tem guardado o seu povo. Aqueles que habitam nele, se escondem nele, e ele tem nos protegido. E não só nos refugiamos, nos escondemos, habitamos no Senhor. Ele é a fortaleza, não uma fortaleza de tijolos, de pedra, de pau, mas é a fortaleza que nos cerca com os seus próprios braços, cuidando e nos fortalecendo. Ele é a nossa própria fortaleza. Ele é o nosso próprio socorro. O Senhor tem cuidado da sua igreja. O Senhor tem cuidado de nós, aqueles que é do Senhor, aqueles que vivem para o Senhor, aqueles que têm compromisso com o Senhor, aqueles que amam o Senhor, encontra refúgio em Deus. Ele tem cuidado de você, não importa
o que você está passando. Não vivemos numa redoma de vidro. Situações adversas vão chegar na sua vida. A adversidade vai bater na sua porta. Mas se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para a dificuldade, se você olhar para o seu problema, você vai cair, você vai esmurecer. Mas se tu olhar para a fortaleza, se tu olhar para o teu socorro, se tu olhar para o teu Senhor, tu encontrarás segurança eterna. Esse é o nosso Deus. Só que, irmãos, os momentos são difíceis. Adversidades, lutas por fora, temores por dentro, economia, política, assaltos, guerras, milícias. Tudo isso vem para minar a nossa fé. Mas você não pode deixar isso ser um Deus na tua vida. Você não pode deixar que estas coisas tomem o lugar de Deus, porque Deus é, irmãos, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Se você colocar o Senhor como prioridade, se você colocar o Senhor na frente, se você colocar o Senhor no devido lugar dEle, porque Ele é merecedor de glória e louvor, essas coisas, irmão, não vão minar a sua fé, não vão minar o seu coração, não vão tirar o brilho do poder de Deus na sua vida. Ele é, irmãos, Deus é a nossa fortaleza. E isso nos basta. Ele tem cuidado. Deus é soberano. Escute isso. Deus é soberano. Ele controla, Ele governa, Ele protege, Ele está, Ele comanda, Ele é supremo, Ele é Senhor, Ele é o Deus supremo das nossas vidas e nós temos que confiar em Deus. Mas o Salmo continua. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Presta atenção nisso. Socorro bem presente nas tribulações. Socorro presente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te conhece nos mínimos detalhes. Deus conhecia esse povo nos mínimos detalhes. Deus sabia, se fosse pela sua força, pelo seu exército, pelos seus materiais bélicos, eles não venceriam a Síria. Mas o Senhor sabia que eles precisavam de um milagre, de poder divino. Assim como muitos estão aqui, Ele é socorro presente. Ele conhece o teu deitar, teu levantar. Mal as tuas palavras saíram dos lábios. E Ele conhece todas. Ele conhece a tua lágrima que você escorreu ontem. Ele conhece o teu sorriso. Ele conhece o teu respirar. Ele conhece aonde você foi. Aonde você foi, Ele está contigo. Aonde teu filho está, Ele está contigo. Aonde a tua família está, Ele vela por ela. Esse é um Deus de socorro presente. Se você está passando por alguma dificuldade, Ele está presente. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de longe, porque Ele tem poder glorioso, santo, excelso, mas é um Deus de relacionamento, Deus de perto, Deus de amor, Deus de relacionamento. Pai, Deus é Pai e Ele tem socorro para você e para mim, e um socorro presente. Ele está conosco, Ele é o nosso Deus. Socorro presente em meio às tribulações. Irmãos, não sei como você entrou aqui. Como eu já disse, lutas por fora, temores por dentro, circunstâncias diversas. Mas, irmãos,
Uma coisa eu posso dizer para você: Deus é. Deus é. Ele é Senhor na tua vida. Não adianta você fugir, não adianta você correr, porque você é eleito antes da fundação do mundo. E quem é eleito, o Senhor não perde os seus. Mas agora, irmãos, olha o que irmãos, olha essas palavras. Versículo 2. Portanto o quê? Olha isso. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que as águas tumultuem, portanto não temeremos. Olha o salmista, de tudo isso que ele diz, que Deus é socorro, presente, fortaleza. Então, se Deus é isso tudo, Ele não vai temer o caos, a enchente, terremoto, tsunami. Mas aqui, irmãos, eu vi um pregador que eu gosto muito, John MacAllister. Ele falava que, e eu concordo com ele quando eu estudei, ele fala que não está falando aqui só de... aqui é um versículo poético, mas aqui ele está apontando para o poderoso exército que vem destruindo tudo, devastando tudo. Mesmo aquele povo grande, um exército poderoso vindo, o salmista está falando, não temeremos mal algum. Por quê? Maior o que está em nós do que está no mundo. Maior é o Senhor que cuida da nossa vida. Maior é o Senhor que está contigo. Pode vir gigante, pode vir batalha, mas o Senhor está contigo. Mesmo quando você olha, acabou, perdi, não dá mais, não tenho força, não consigo prosseguir. A Bíblia diz, não temas, porque o Senhor está contigo. Então, Deus é, irmãos, todas essas coisas, poderoso, glorioso, maravilhoso, príncipe da paz, Ele é o Senhor, é o teu Deus que te escolheu, Ele é o teu Senhor. Então, creia, não temas. Mas, irmãos, é muito difícil, né? É muito difícil, irmão. Não é fácil passar por essas circunstâncias. Não é fácil, o temor vai chegar. Você vai sentir medo, você vai sentir pavor. Mas, irmãos, quando o medo chegar, o pavor chegar, a circunstância chegar, apresenta para Deus, fala, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, o meu coração é fraco, a minha alma está abatida, mas, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, e o Senhor é dono de tudo, o Senhor que controla tudo. Se o Senhor agir por mim, eu serei mais que vencedor, porque nada pode contra o Senhor, nada pode contra ti. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele é Deus para mudar o quadro e a circunstância da sua vida. Esse é o Deus que servimos, irmãos. Esse é o Deus que servimos. Deus é. Agora vamos para o segundo ponto. Versículo 4. Por gentileza. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Preste atenção aqui, por favor. Você notou que ele mudou a visão, ele mudou, parece que quando você está assistindo lá
Netflix, e você muda para outro, o YouTube, bota em outro lugar. Parece que ele mudou, ou mudou a estação, ele mudou o assunto. Ele estava falando de catástrofe, agora ele vai falar de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E essa cidade de Deus, qual é a cidade de Deus? Jerusalém. Mas note comigo, nesse versículo, que vai dizer que um rio que alegra a cidade de Deus. Mas Jerusalém não tem um rio. Em Jerusalém não tem um rio grandioso para abastecer aquela cidade. Havia uma fonte pequena que abastecia toda a cidade, mas não era um rio, um mar grandioso para abastecer aquela cidade. Creio eu, irmãos, que esse rio que ele está falando aqui é muito mais complexo, é muito mais grandioso, é muito mais exaltado. Esse rio é a presença de Deus que abastece todo aquele povo com seu amor, com suas dádivas, com seu perdão. E assim somos eu e você, o rio de Deus, daqueles que estão no Senhor, vai abastecendo nossos corações, vai abastecendo a nossa alma. Há um rio, irmãos, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. É uma fonte que não seca, é uma fonte que não cessa. O rio de Deus, a glória de Deus manifestada no meio do seu povo, abundante, curando, limpando, sarando, transformando. E hoje é da mesma forma, o poder de Deus se derrama sobre essa igreja, a fonte de água viva está no nosso meio. O Senhor nesse momento, Ele vai limpando, Ele vai curando, Ele vai transformando, porque a fonte de poder, de glória, de exaltação de Deus não para, não cessa. O rio de águas vivas está aqui sobre nós. Ele se chama Jesus, o Nazareno, que transforma nossas vidas, que nos chamou com o seu poder, que nos chamou para a gloriosa glória e exaltação da sua salvação. O amor de Deus não cessa por nós, mesmo falhando, mesmo errando, mesmo olhando para trás. O amor de Deus nos cerca, invade o nosso ser, invade a nossa alma, e estamos alegres, contentes, nos alegrando, porque o Senhor Todo-Poderoso tem cuidado de nós, irmãos, e cuidou do seu povo, cuidou lá atrás, cuidou hoje e vai cuidar amanhã, porque o seu amor é constante, é longânimo, é bondoso, irmãos. Olha que salmo belíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Deus ajudará desde o romper da manhã. Brama nações, reino se abala. Deus faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. Deus está no meio do seu povo. Deus está. Olha o segundo ponto. Deus está no meio do seu povo. Irmãos, isso é suficiente para nós. Eu olho aqui, irmãos, amados e queridos, mulheres e homens cheios do Espírito Santo. Mas se você olhar para trás da sua vida no passado, dá náuseas. O que você fazia lá atrás dá náuseas. É perverso. Mas hoje, a corda da salvação te alcançou. E Deus está no meio do seu povo. Todos que são eleitos, chamados do Senhor, Deus está no nosso meio. Por isso, irmãos, que nós olhamos, vai no sepultamento de um cristão, estão chorando, tão triste, mas há uma paz que excede todo o entendimento, ninguém entende.
Você vai numa capela do lado, pessoas se jogando, desesperada, mas aqueles que confiam no Senhor sabem que vão ficar tristes, mas eles sabem que Deus está com eles. Você pode, irmãos, ir num leito, aquela senhora cheia do Espírito Santo, você vai lá, estou indo lá, vou levar a palavra para aquela mulher, e quando tu chega lá, ela começa a falar da doce presença de Deus, e você que foi para lá, para levar a palavra, para consolar, você sai de lá consolado. Eu lembro quando o irmão João, o ministro, que ficou acamado, toda vez que eu ia lá visitar aquele homem, eu vou levar uma palavra, eu vou falar do amor de Deus para aquele homem. Como eu chegava lá, eu era impactado por aquelas palavras, porque Deus estava com ele, e ele estava cheio de Deus, mesmo acamado, mesmo sofrendo, aquele homem só falava de Deus, porque ele sabia para onde ele ia. Deus está no nosso meio, Deus tem cuidado de nós. E não vou me alongar muito, porque temos escola dominical. Mas olha o versículo 7 aí. O Senhor dos Exércitos, Eloi de Sabaoth, que quer dizer o Deus dos Exércitos, está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da promessa, o Deus da aliança, o Deus que chamou o seu povo perdido para a salvação, é o nosso refúgio. Lembre-se disso. Deus é e Deus está. Agora o último ponto, para terminarmos. Deus faz. Olha o versículo 8. Venha contemplar as obras do Senhor. Você que está vendo tudo cinza, você que está vendo tudo escuro, venha ver. Venha contemplar as obras do Senhor. Você que olha para a sua vida e vê tudo nublado, venha ver e contemplar a obra do Senhor. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim do mundo. Ele é o Senhor dos exércitos. Quando ele chega à paz, onde tem guerra, a guerra acaba, porque ele manda e desmanda. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se. Olha o que o salmista está escrevendo. Ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco, ele queima os carros no fogo. Aquietem-se. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos lutar com as nossas forças. Você tem uma causa e você quer lutar com as suas forças. É como você dar murro em ponta de faca. Sabe por quê? Você tem que consultar o Senhor. Você tem que botar o Senhor na frente. Porque o Senhor que peleja por você, um anjo, irmãos, matou 185 mil soldados. Ele peleja a tua guerra, ele te guia, ele te protege. Coloque o Senhor na frente da tua batalha. Senhor, isso eu não consigo, mas tu consegue. Ele é o Senhor e ele vai dizer: parem de lutar. Parem de lutar. Olha o que ele vai dizer. Ele cessa a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. A tua luta que o Senhor vai vencer
Não você, não mérito teu, não pelo teu intelecto, não pela tua força, é para que o Senhor seja exaltado. Tudo que é feito é para a glória de Deus. Se o Senhor te deu uma família, é para a glória de Deus, para Ele ser exaltado. Se o Senhor curou o teu câncer, é para a glória de Deus, para Ele ser exaltado. Se teu filho voltou para a igreja, é para a glória de Deus, para Ele ser exaltado. Se esta igreja está cheia hoje, é para a glória de Deus, para Ele ser exaltado. E o maior milagre que existe é a transformação de um homem. Para a glória de Deus, para Deus ser exaltado. Então, Ele faz. Ele faz. Não é impossível para Deus. Não há circunstâncias adversas para Deus. Deus, Ele faz. Ele cessa a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Olha o 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha para mim. Escuta que eu vou dizer uma coisa para você. Se você está colocando os seus problemas na frente de Deus, se você está botando as circunstâncias na frente de Deus, você tem que rever a sua fé. Você tem que rever o seu coração. Esses ídolos não podem entrar no teu coração e dominar sua mente, dominar sua vida, dominar você. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Tudo o que está te atrapalhando no viver com Deus, coloque a tua vida diante do Senhor. Quando você colocar tudo nas mãos do Senhor, você vai ver a diferença. Você vai ver Deus fazendo, você vai ver Deus agindo. Mas enquanto esses deuses estiver dominando a tua mente, dominando o teu coração, dominando a tua vida, você vai fracassar na fé e daqui a pouco você vai estar longe de Deus, porque você trocou o Altíssimo, o bendito Senhor, por circunstâncias. E a circunstância é passageira, mas o Deus é eterno, sublime e poderoso. Não troque o Senhor que é poderoso pela circunstância que vai passar. Porque vai passar, irmãos. E lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Porque está tão triste a minha alma. Porque está tão triste a minha alma. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei, diz o salmista. Mas, irmãos, para terminar, o Senhor, varão, o Senhor, Ele enviou um anjo, e destruiu um poderoso exército. 185 mil pessoas. Mas o Senhor também enviou o seu amado Filho, que venceu não 185 mil inimigos, mas ele venceu o maior inimigo, que foi a morte. Nós estávamos perdidos, longe de Deus, sem esperança, afastado, caminhando para o inferno. A nossa causa era perdida. Os nossos pés vacilaram. E em passos largos, nós estávamos indo para o matadouro, para a condenação. Mas o Senhor envia Jesus Cristo, o Senhor, que carregou aquela cruz. E naquela cruz, irmãos, Ele bradou em alta voz: está consumado. E Ele venceu não só a morte, mas Ele venceu o pecado.
para nos dar vida, e vida em abundância. Então não troque as circunstâncias. Não troque o Senhor Jesus Cristo por nada. Não vire as costas para o Senhor Jesus Cristo porque você está passando por dificuldade. Não diga não para Jesus porque você está passando por um momento adverso. Porque o maior sofrimento, quem teve, foi o Senhor Jesus Cristo naquele madeiro. E hoje Ele te dá vida. E se você está passando por um momento difícil, porque você é discípulo dele, porque a Bíblia diz, aquele que está nele deve andar como ele andou. Se você está passando por dificuldade, porque o seu mestre passou por dificuldade. Se você está chorando, porque seu mestre chorou. Se você está sentindo dor, porque o seu mestre também sofreu. Mas no final, importa é terminar bem. No final, Ele venceu, Ele é glorioso, Ele é exaltado. Então não olhe a circunstância, olhe para o Senhor. Deus é, Deus está e Deus faz. Ele é o Senhor, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.